Olá amigos, boa noite. Estamos iniciando mais um programa Cidades Inteligente, mais humana, mais sustentável, mais Brasil, pela TV Mais Brasil, a TV da família brasileira. Hoje recebendo dois amigos de duas cidades aqui, Pedreira e Indaiatuba, vereador Paulela e vereador Danilo Barnabé. Quero aqui agradecer a presença dos dois e quero aqui que vocês desejam aqui se apresente e falem um pouco aí da trajetória política. E eu quero que você se apresente. Paulela, por favor. Boa noite, Cristiano. Muito obrigado pelo convite. É uma honra poder estar aqui com você. A gente já está sempre junto na frente parlamentar, na região RMC, e estar com você no seu programa hoje é verdadeiramente uma honra. Bom, eu me chamo João Paulo Paulela, tenho 42 anos, vereador pela cidade de Pedreira, né? Primeiro mandato, mas a gente tem uma história, uma vida política. O meu pai, doutor Salvador Paulela Neto, foi vereador por 3 mandatos, presidente da Câmara, era advogado, então tinha uma vida política bem relacionada no nosso município. Nós ficamos aí um período de 20, 21 anos tentando ficar de fora da política, mas é impressionante como a política nos puxa, nos traz, é o nosso interesse em querer realizar, em querer ajudar, em ver aquilo que está em deficiência no município, né, o déficit do município, e querer fazer. Eu acho que isso me aproximou, foi me trazendo aos poucos e graças a Deus hoje a gente é vereador e vai tentar representar, vai fazer o possível para da melhor forma representar o nosso município. Com certeza, Paulela, ótimo, muito bom. Danilo, obrigado pela sua presença, fica à vontade. Obrigado, Cristiano. Boa noite, vereador Paulela, as pessoas que nos acompanham aí pela TV Mais Brasil. Eu sou Danilo Barnabé, 45 anos, também primeiro mandato de vereador. Eu sempre fui muito ativo na política, mas como eleitor, cobrando, acompanhando. A gente era voluntário de uma ONG chamada Observatório Social do Brasil, que acompanhava os gastos públicos, a fiscalização. Fazia um trabalho de vereador fora da política. E a gente foi se engajando até que surgiu a vontade de mudar de dentro para fora. A gente vê que de fora a gente conseguia poucos avanços. Talvez de dentro a gente conseguisse mais avanços. Foi que a gente saiu candidato. Fui o terceiro mais votado esse ano em Indaiatuba, 4.018 votos, o mais votado da oposição. E estamos aí, lutando para fazer história, para que as pessoas se mobilizem e fiquem motivadas a participar mais da política e ter mais esperança nos políticos. Muito bom, Danilo. Danilo, aproveitando um pouco essa explanação, eu vejo que hoje o maior desafio da classe política, em linhas gerais, é tentar melhorar o ambiente com a sociedade. Porque a sociedade, ela vive o momento democrático, o momento eleitoral, onde que todos vão às urnas e escolhem seus representantes. Depois tem aquele momento de transição, que a Câmara vai se organizar, o Executivo vai fazer a transição dele, vai se organizar, mas não sei se exatamente a palavra certa seria um apagão, mas existe ali uma certa parada da agenda política, e muitas vezes o cidadão, quando ele volta, ele já volta mais num posicionamento um pouco mais crítico, não muito satisfeito. Mas quando você fala que você veio de uma trajetória onde você, cidadão, onde você contribuinte, onde você exercendo o seu lado de cidadania e tendo essa oportunidade de criar um instrumento, uma ferramenta, onde você possa acompanhar a vida do Poder Legislativo e também do Executivo, principalmente atrelado à questão dos gastos públicos, à questão de receita. Porque que acontece? Não existe dinheiro público, né? Sim. O dinheiro é do contribuinte. E o dinheiro e hoje, nos dias de hoje, mais ainda, a gente sabe que o cobertor é muito curto, a realidade dos municípios, a gestão é muito engessada, tem as verbas obrigatórias, tem custeio de máquina, existe toda uma complexidade, e existe também um desejo, uma insatisfação, existe ali uma esperança
que tudo depende de recurso. Então, se o recurso não for muito bem planejado, não tiver transparência, não tiver antenado ou conectado com os desejos e necessidades da população, as coisas na prática acabam não acontecendo. Aí a importância de ter o vereador, não digo contraponto, mas o vereador para poder fazer a sugestão, fazer a intervenção. Eu queria que você falasse um pouco dessa experiência que você teve enquanto liderança, como cidadão, e hoje dentro do mandato, isso serviu para até te dar mais base, muito mais condições de você exercer um posicionamento um pouco mais autocrítico? Sim, eu sempre briguei muito e continuo fazendo essa convocação para as pessoas, para que elas acompanhem a política não só em época de eleição. É muito importante também o vereador como sendo esse elo entre a gestão pública e a população, porque ele é o primeiro contato, né? Contato direto da população. Todo mundo tem o telefone, o celular do vereador. Ele manter essa transparência, trazer a população para o diálogo, o que está sendo feito, como está sendo feito, quais são os projetos. Muitas vezes a gente vê que as coisas são imorais, mas às vezes são legais. Então a gente, como vereador, a gente tem que pressionar que a legalidade da situação venha quanto mais próximo da moralidade possível. Então a gente tem gastos que são desnecessários, mas eles são legais. Então a gente traz essa pontuação para que o Poder Executivo tenha a sensibilidade de entender qual é o ponto de vista da população, para que o senso de prioridade do Executivo seja o mesmo senso de prioridade da população. Então, se a gente tivesse diálogo aberto, eu tenho andado muito, não só em época de campanha, mas depois de eleito, visitando os comércios, as pessoas, para que tenha esse contato e essa porta aberta, para que traga para a gente a sua opinião, para a gente poder ser realmente o porta-voz deles dentro da Casa Legislativa. Então, quando trabalha junto é muito mais fácil. E você consegue medir, né, a satisfação ou insatisfação, ou a demanda emergencial naquele momento. Com a internet, hoje a política, muito relacionada com a rede social, você aproximou muito o eleitor do político, do vereador. Os vereadores mais antigos, eu sinto essa dificuldade que eles têm dessa proximidade. Eles não sabem fazer essa relação próxima, eleitor e a cobrança. Então, às vezes, eles não reagem bem à cobrança. Quem já vem de rede social, quem já vem desse contato direto, é muito mais fácil. O pessoal fala, pô, agora você vai virar vidraça. Eu falo, mas você só toma uma pedrada se você fizer errado. Então, se você conseguir mostrar o seu trabalho e pontuar que você está fazendo o que você combinou com a população, você não vira vidraça. Muito pelo contrário, você ganha o apoio popular e você fica até mais forte perante a política na sua cidade. É porque você traz, no caso aí, os anseios, né? Você traz o sentimento de uma forma atualizada da população, do contribuinte em especial. Sim, eu falo que a gente tem um microfone. A gente tem ali a tribuna para levar para o microfone e para a câmera os anseios da população que muitas vezes não tem essa força de voz para ser ouvida. Paulela, numa situação hoje na Câmara, não vou falar a palavra assim, oposição, mas na verdade o vereador ele tem o livre-arbítrio, ele tem autonomia para se posicionar e para colocar aquilo que ele entende que tem que ser relevado naquele momento e se posicionar, agrade ou não o prefeito. Mas se o prefeito for um pouquinho inteligente, esse posicionamento do vereador, quando ele faz o contraponto, ele está ajudando o prefeito a corrigir ali uma certa decisão equivocada ou alguma situação ali que está acontecendo, que tem que ser corrigida. Ele serve até como uma espécie de um alerta, de um dispositivo ali que ele pode corrigir. Como que você enxerga isso, Paulela? Cristiano, veja só, ser eleito pela oposição, pelo partido que disputou contra o prefeito que foi eleito, não quer dizer que tudo o que o prefeito vai estar fazendo dali em diante, do mandato em diante, ele é errado. A gente, como oposição, sim, tem que estar mais atento, tem que estar verificando as situações que são pontuadas, projetos, execuções do executivo, mas sempre de olho e apontando, sim, aquilo que a gente enxerga que não está correto. E lá na nossa cidade eu acho que não é diferente. A gente se postua, se coloca como oposição. Eu sou de oposição, fui eleito pela oposição, mas eu quero o melhor para o meu município. Então fazer o melhor para o meu município é o quê?
verificar o que o prefeito está realizando, as obras do executivo, né, acompanhar o trabalho das secretarias, verificar o que é certo e o que é errado, e buscar corrigir, trazer a solução, ajudar essa cobrança da fiscalização do vereador, que eu acho que ajuda a gente a corrigir aquilo que não vem funcionando, aquilo que está errado no município. Eu acho que a grande vantagem de ser vereador, de estar vereador, é que você tem o poder de cobrar, de fiscalizar de fato aquilo que o município vem fazendo de forma errônea, aquilo que a gente, às vezes até o próprio administrador não percebe que está fazendo errado, ou não tinha o intuito de fazer errado, e a gente vai lá e pontua, a gente vai lá e conversa, volto a dizer, a gente quer o melhor para o município, a gente quer o melhor para o município, para o cidadão que paga imposto. Então trazer melhorias, além de fiscalizar, trazer melhorias, buscar recursos. Eu venho trabalhando, atuando muito firme, a gente já conversou em outras oportunidades, e a gente vem trabalhando muito firme para buscar recursos para o município. A gente que é uma cidade pequena, uma cidade de 40 e tantos mil habitantes, uma cidade que tem uma renda muito baixa, que arrecada muito pouco, e com tudo que vem acontecendo em nosso país, está arrecadando ainda menos. Então qual é o papel também do vereador? De sair da casinha e buscar recursos para o município fora da cidade, dentro do estado e na esfera federal também. Então é esse o trabalho que o vereador tem que fazer, né, como opositor, na minha visão. Verificar o que está errado, cobrar, exigir que faça correto, e graças a Deus o que a gente vem pontuando, o prefeito olha com bons olhos. Às vezes acaba acontecendo aí essa rixa mesmo, né, de uma discussão, mas uma discussão com educação, com respeito, sempre tentando resolver a coisa da melhor forma. Saiu dali, tá tudo ok, cada um segue sua vida. Acho que é esse o caminho, é fazer pelo município, pensar no município, no munícipe. Eu acho que dessa forma não tem como errar. E o bacana de que você está colocando, Paulela, que eu acho fantástico, essa disposição de fazer o contraponto, de colocar o seu ponto de vista, a sua opinião. Isso ajuda também os demais pares da casa a ter um outro olhar, né? Até encorajá-los algumas vezes, porque é que você falou, quando você passa um processo eleitoral que se elege ou não se elege do lado ou não do lado do prefeito, você está no mandato e você tem que fazer a sua função, independente de partido, independente do governo. O que você quer, na verdade, é que a população ela se sinta contemplada, né? E que os desafios sejam de uma certa forma, resolvidos. E agora também essa questão da política de responsabilidade, de compartilhamento, na busca de recursos, na busca de relacionamento, isso é uma marca, Paulela, também, de fazer as coisas diferentes. Sem dúvida. A gente veio do trabalho social, a gente veio do voluntariado, faço parte do Rotary Club do meu município, fui presidente até o último mandato, agora 24, 25. Então, assim, a gente tem uma visão, graças ao Rotary Club, uma visão maior de como funciona a sociedade, do que se necessita realmente o cidadão, né, o de baixa renda, aquele que mais precisa. O Rotary acaba desenvolvendo muitos trabalhos nessa área, então a gente aprimora a visão, o nosso olhar mesmo, de como fazer, do que é necessário para melhorar a vida do cidadão. Então é em cima disso que a gente se pontua, e como você mesmo disse, a marca Paulela, de buscar recursos fora, de ter bons contatos fora do município. Eu acho que a gente só facilita para a gestão, para a execução, para o prefeito, se a gente tiver bons relacionamentos fora do município. E são esses frutos que a gente já está colhendo com tão pouco tempo de mandato, que venha a agregar, venha a facilitar o trabalho do prefeito, porque todo recurso que venha bem-vindo, independente de se é posição ou oposição, nesse momento o recurso é para o município, é para o cidadão. E em cima disso que a gente deve se pautar, trabalhar, pensar no cidadão. Em primeiro lugar é o cidadão, a política vem em segundo plano. Danilo, falando em Indaiatuba, uma cidade hoje dentro da RMC, uma cidade de médio porte, uma cidade hoje tem quantos habitantes? 260 mil habitantes. Uma cidade que tem uma população, sim, né, digamos assim, é um município de médio grande porte, digamos assim, uma cidade grande. Hoje,
lá tem uma gestão que já vem se perpetuando já há um bom tempo, mesmo grupo político e tal. E qual seria hoje essa agenda que você defende hoje na Câmara, e que é reflexo desse trabalho de cidadania, de mobilização popular? Qual que é essa sua agenda hoje de sugestão para esse atual governo que foi o prefeito lá é eleito, né, um prefeito que não era prefeito, mas vem de um grupo político já há muito tempo está se perpetuando lá no município. Eu gostaria que você fizesse essa reflexão, essa avaliação, para a gente poder entender um pouco o contexto político de Indaiatuba. É uma cidade, Indaiatuba é uma cidade grande, né, proporcionalmente perto das outras da nossa região, uma cidade com uma receita importante, uma cidade que tem 2,4 bi de receita, né, na LOA aí mais ou menos essa receita, por causa da indústria nossa, é muito forte, nossa parte industrial. Só que toda gestão longa, como é o caso desse grupo, ela vai misturando os interesses com o interesse da população e os interesses pessoais do grupo. Eu acho que toda alternância de poder é importantíssima para uma democracia, para uma cidade, até para efeito de concorrência. Um grupo que entra tentar fazer uma gestão melhor do que o grupo que ficou, para você poder conseguir uma reeleição, conseguir progredir o seu grupo político. E o grupo atual, sabendo que tem uma oposição forte, também fazer o seu melhor para defender o seu espaço. Então, toda alternância de poder é importante. Tanto é que a gente vê que agora a Toyota, que era uma das maiores empresas da nossa cidade, está saindo de Indaiatuba, está indo para Sorocaba em 2026. Nós temos algumas indústrias de grande porte também se transferindo para Salto, que é uma cidade do lado, ou para outros municípios. Então, a gente está vendo que começa a cansar uma gestão, né? Então, ideias novas, de grupos novos, são extremamente importantes. Da mesma forma do vereador Paulela, a gente também tem um trabalho de atuação propositivo. A gente apresenta problemas e apresenta soluções também. A gente só não aponta erro. A gente aponta os problemas com as soluções. E o prefeito, como você disse, Cristiano, um prefeito inteligente, ele escuta a oposição. Porque eu brinco, a gente tem a licença poética de falar a verdade, né? A gente não tem contrapontos, não temos combinados que pode ter algum tipo de retaliação. Então a gente consegue apresentar os problemas com as soluções. E em Indaiatuba também, o prefeito tem ouvido as nossas sugestões, muitas coisas estão sendo feitas, outras não tão rápido, mas eu acho que a importância da renovação política é fundamental para o desenvolvimento da cidade. Então ela forma um gráfico que a tendência é começar a piorar. Então, se a gente não trouxer ideias novas, gente nova querendo mostrar trabalho, a tendência de pior é grande. E qual hoje a estrutura, população, como você colocou, 260 mil habitantes, tem que ter uma mega estrutura, seja na área de saúde, educação, creche, os índices hoje aí de avaliação em relação às creches, ainda faltam muitas vagas para muitas crianças. A questão da estrutura empresarial, como você colocou, o município vem perdendo espaço para os municípios da região. Como que está esse trabalho aí em relação ao município, em relação aos segmentos, setores da sociedade? E quais são os maiores solicitação por parte, seja da família, da demanda escolar, ou na área de saúde nos bairros, ou seja na área de segurança? Como que está essa logística, toda essa estrutura para atender essa população com mais qualidade? Indaiatuba ela vem crescido de uma forma exponencial, principalmente agora depois da pandemia, né, onde muitas empresas começaram a trabalhar no home office. Então as pessoas estão saindo das capitais, vindo para o interior, procurando qualidade de vida, ficar mais próximo da família. Isso daí deu um boom imobiliário em Indaiatuba, principalmente. Eu não sei nas outras cidades, mas acredito também seja muito similar. E eu vejo que a infraestrutura não está acompanhando a velocidade de crescimento. Quando eu digo infraestrutura, eu digo questão de trânsito, mobilidade urbana, a parte de transporte público não está atendendo com linhas que suporte o crescimento, que obriga as pessoas a irem de moto, de carro, você acaba sufocando aí a mobilidade. Colapso, né? Exatamente. As vias. A parte de saúde, principalmente a parte de especialidades, né? A consulta com um especialista está sendo muito demorado, meses, às vezes anos para um procedimento, para um exame mais específico.
tem que recorrer, a maioria das coisas, para o CROSS, que é a parte da rede estadual de vagas, isso aumenta a demora aí. Então a parte de saúde também, e a principal que eu acho que é para médio prazo é a questão da água. Nós temos hoje, em Indaiatuba não tem um problema hídrico forte, preocupante, mas ele vem num crescimento que tem apresentado preocupação tanto dos gestores quanto das pessoas, do Ministério Público. Então a gente vê que a questão da infraestrutura de saneamento básico, saúde e mobilidade urbana são os principais gargalos hoje de Indaiatuba, uma cidade que está crescendo muito rápido. Perfeito. E no caso Pedreira, Paulela, Pedreira fica numa localização ali, na verdade, no Circuito das Águas ali, né? Uma cidade turística, uma cidade que tem ali já a sua chancela, da cidade das louças, né? Das cerâmicas. Enfim, queria que você falasse um pouco desse lado turismo, né? Forte de Pedreira e também esse lado de localização ali, dessa questão do Circuito das Águas, como que está essa condição hoje do município? É muito bem frequentada, existe uma frequência ali também de visitantes e turistas ali frequentes, muito forte, né? Cristiano, Pedreira, ela por muitos e muitos anos, ela foi conhecida, é conhecida, né, como uma flor da porcelana. Inclusive no próprio hino do município se cita a flor da porcelana. Ela sempre foi uma referência, principalmente no passado, né? Umas indústrias que geravam muitos empregos e vendiam não só para o Brasil, mas também exportavam para o mundo todo a nossa tradicional porcelana. Mas aí, no período em que a China, a porcelana chinesa invadiu o Brasil, nos anos 90, né, se perdeu um pouco. Então, a nossa cidade teve que investir, né, as indústrias foram mudando um pouquinho de ramo. Então hoje o plástico é muito forte lá, a fabricação de produtos de plástico, mesas, cadeiras, potes. Então se cresceu muito nesse sentido. E na madeira, no MDF, hoje Pedreira é uma referência no Brasil em vendas também de MDF, materiais em MDF. Mas Pedreira é uma cidade muito bonita, é uma cidade que, se bem cuidada, se bem respaldada, né? A gente bate muito, eu sou crítico na questão zeladoria. Eu falo que os municípios, e aí não é só o meu, mas hoje eu vou falar do meu, pecam muito no quesito zeladoria. Então, assim, uma cidade que é tão bonita, histórica, portal do Circuito das Águas Paulistas, uma referência, ela necessita de mais carinho, ela precisa ser mais... Ter os olhos da gestão mais fixos para ela. São alguns olhares que, se perdem com o tempo, você acaba deixando a cidade envelhecer. E o envelhecer que eu quero dizer é no sentido de que você, por exemplo, você tem um jardim público que é referência, uma praça central que é referência, e por muitos e muitos anos ele ficou esquecido. Claro, agora, nos últimos anos, houve uma retomada, houve uma recuperação, uma revitalização, mas se perdeu por muito tempo. E eu falei só de uma praça, e a gente olha várias outras praças, ou o nosso museu, ou o nosso Morro do Cristo, que demoraram muito a ter a revitalização refeita. E isso fez com que se perdesse uma parte do turismo. O nosso centro de turismo ali, o nosso centro comercial, que é a conhecida Praça Coronel João Pedro, por exemplo, eu morei dos 7 aos 15 anos ali, né? Meu pai tinha um escritório dele de advocacia ali naquele local, e depois eu fui morar onde eu resido hoje. Eu me recordo que, assim, você não conseguia estacionar o carro ali. O turismo, no meados aí dos anos 90, anos 2000, a nossa cidade era referência da região. Todo mundo do estado e de outros estados iam para Pedreira para fazer o passeio, comprar as louças. Tem as imagens que você vai estar passando daqui a pouco, para que quem está em casa conheça o nosso município. Veja, é uma cidade muito bonita, é uma cidade que se perdeu nessa questão administrativa, e que agora vem
né, no quesito manutenção, e que agora vem recuperando aos poucos. Só que a gente sabe, Cristiano, que essa recuperação ela é lenta, ela é árdua. Quem está sofrendo com isso é o comerciante local. Quem perde com esse desleixo da administração é o comerciante local. E mesmo que a gente, na boa vontade, porque, como eu disse, a gente quer ajudar, a gente quer fazer o melhor, mas o tempo perdido, ele demora o dobro para se recuperar. É normalmente assim. Você não consegue recuperar 20 anos em 5, leva muito mais tempo. O que você está falando, na verdade, a importância de ter um plano diretor de turismo, né? Um planejamento, Exato. onde tem ali todo ano os investimentos, uma estrutura Exato. organizacional que possa estar dando uma resposta, cuidando desse patrimônio. Porque que você falou, realmente quando tem aquele ar de abandono, fica ali estacionado e fica acabando com o tempo, ficando destruído, danificando e tudo mais. Mas fala para mim um pouco da estrutura do Legislativo hoje lá em Pedreira. Quantos vereadores são? Qual que é o orçamento da Câmara? Como que está a casa hoje nessa nova legislatura que já está aí 8 meses? O prefeito lá é eleito ou é reeleito? O prefeito é reeleito. A Câmara, ela tem hoje 9 vereadores, né? Ela trabalha com 9 vereadores. Ela foi basicamente quase que toda renovada. Jovens com vontade, na maioria de jovens com vontade de atuar, de trabalhar. Cidade pequena, orçamento pequeno, né? Mas com pouco que a gente tem para se fazer ali, a gente procura fazer o trabalho bem feito, procura, como eu disse, a gente busca o melhor para o município. Se não tem ali, a gente busca fora. Nós temos alguns trabalhos que estamos realizando. Agora no mês de outubro, se eu não estiver enganado, inicia-se no município um trabalho que nós trouxemos, que é a FUNAP, que são os reeducandos dos presídios da região, né, que vão atuar, como na cidade de Campinas existe, eu não sei se em Indaiatuba tem esse trabalho, mas, por exemplo, Campinas, lá do prefeito Dário Saad, ela trabalha com 800 reeducandos. Esse pessoal é o pessoal que está em bom comportamento no presídio, eles são levados serão levados para o nosso município para fazer os pequenos serviços, as prestações de serviços, os serviços urbanos, né? Ou seja, uma roçagem de grama, pintura de uma guia, mexem com o madeiramento, uma praça que está ruim, eles vão lá e reformam. É uma zeladoria. E durante a nossa campanha a gente insistiu muito que esse era o principal ponto que a nossa cidade sofria. Nessa entrevista, inclusive, o que eu mais estou falando é isso, é do que ficou parado no passado e que a gente precisa renovar, melhorar, deixar a cidade com um ar diferente. Uma cidade bonita atrai turismo, uma cidade bonita agrada a população. A população ela sai de casa às vezes no final de semana para curtir com a família, para passear um pouquinho, e precisa ter o que fazer, e precisa chegar numa praça, num parque, lá no nosso Rio Jaguari, nas margens do Rio Jaguari, e encontrar uma cidade bonita, uma cidade cuidada, que dê orgulho para o cidadão. Pode se fazer mais, né? Pode sempre se fazer mais. E é nesse sentido que nós estamos trabalhando. Então, esse trabalho da FUNAP começa em outubro com 44 reeducandos, e isso pode ser renovado com é um projeto muito bacana. É uma frente que se cria para atender essa demanda. Eu até, depois, se o vereador Danilo quiser, eu passo as informações para como fazer, para você levar o pessoal da FUNAP lá. É um órgão do Estado, do governo do Estado de São Paulo. É um trabalho muito sério realizado pelo governador do Estado, e que as cidades que compram essa ideia só têm a ganhar com isso. E adesão? Como que funciona o convênio? É um convênio? É um convênio do Estado de São Paulo. A responsabilidade, inclusive, sobre os reeducandos é do governo do Estado de São Paulo. Então, o município tem um custo de trazer o reeducando para trabalhar, e o reeducando ele recebe um salário, né, e alimentação. Mas existe a contrapartida positiva, né, na qual, se, por exemplo, um funcionário, um reeducando não pode trabalhar naquele dia, é feita a reposição automaticamente. Então você não perde o servidor, você não deixa de ter a manutenção porque faltou funcionário, por exemplo. Não, como acontece hoje numa empresa terceirizada. É uma frente que você cria para dar uma acelerada ali. Isso. E tem um lado social também. Exato. Né? E você está ressocializando. O estudo, inclusive, que a FUNAP nos passou é que muitos desses reeducandos,
acabam, no final da pena dele, eles acabam conseguindo reencontrar um novo emprego, por esse trabalho realizado, por essa referência de que ele trabalhou no município por um período e ali ele trabalhou de forma correta e honesta. Eu acho que também a gente tem que entender que ele já pagou pela pena dele, cometeu um crime, pagou pela pena e a partir do momento que ele está livre, que ele tem o direito de voltar para a sua residência, ele tem que ser recolocado na sociedade e provar que ele melhorou. E ali já tem ali uma transição, digamos assim, né? É um meio do caminho para isso, né? Porque você facilita, você põe na cabeça do cidadão que agora você tem que, você já cometeu o seu crime, você está pagando por isso, mas a partir de agora, daqui para frente, amigão, você tem que levar a sua vida a sério. E ressocializar o cidadão é algo, para o nosso país principalmente, muito importante. Sim. É um excelente trabalho do governo do Estado de São Paulo. Eu acho que a inclusão, né, a questão da inclusão, seja ele, eu falei numa entrevista passada com vereadores de Morungaba, da necessidade da inclusão, principalmente do jovem aprendiz, né? Hoje nós temos jovens aí de 14, 15 anos, 16 anos, que quer trabalhar, que quer ter o dinheirinho deles. Sim. E de que forma a gente vai fazer? Tem a lei do aprendiz que muitas vezes não é observada, não é respeitada, não é cobrada. E aí a gente tem aí uma quantidade de jovens aí ociosos, né? E muitas vezes só a questão escolar não atende às necessidades. Então o trabalho é fundamental, né? A ocupação ele é fundamental, principalmente quem está nessa condição de cometer alguma penalidade, que está cumprindo uma pena, que está pronto já para voltar à sociedade. É importante ter esse trabalho de transição. Agora, Danilo, qual que é a bandeira? O que você propõe como vereador, como agente político? Qual que é o sonho do Danilo para Indaiatuba? Nosso sonho é por transparência, né? A gente conseguir fazer com que a gestão pública se aproxime do cidadão, que o cidadão também se aproxime da gestão de forma transparente, que aprenda a cobrar os seus direitos, cobrar os seus representantes, que sejam mais atuantes, que só tem a ganhar com isso. A gente lá na nossa Câmara Municipal somos em 12 vereadores, são 2 de oposição, eu e o Eduardo do Toninho, e 10 de situação. Então a gente, na oposição, a gente bate muito nessa questão da fiscalização, da honestidade quando se lida com o dinheiro dos impostos do cidadão, a questão da prioridade. Eu tenho brigado desde a época de campanha, continuamos aí tentando implantar a questão da atividade delegada, com convênio com a Polícia Militar, para atender aumentar o efetivo, né? Aumentar o efetivo, porque a gente hoje está com em torno de 80 policiais militares para uma cidade daquele tamanho. A Guarda Civil hoje tem mais de 300 agentes e a Polícia Militar foi ficando para trás. A gente tem lutado, né, junto com os deputados estaduais para a gente conseguir um aumento de efetivo. E fazer esse convênio da atividade delegada, a gente consegue aumentar a prontidão, que deu certo em São Paulo, na capital, para atender a parte de tráfico de drogas, moradores de rua, pequenos furtos, né, que esse problema acaba atraindo na cidade. E Indaiatuba está tendo problemas sérios em relação a moradores de rua, a usuários de droga, seus pequenos furtos, né, toda essa questão aí. A questão de segurança pública é uma agenda ali que tem que melhorar. Bastante. E aí eu acho que a Polícia Militar ela tem uma força para dar esse suporte para a Guarda Civil. Acho que sobrecarregar só a Guarda Civil para fazer esse trabalho de policiamento é injusto, sendo que o Estado recebe, né, para fazer esse trabalho, o poder de polícia é do Estado. Então a gente tem lutado para que a Prefeitura haja com a prontidão, com a proatividade de fazer esse convênio de atividade delegada. A gente tem contatos bons no governo estadual, com certeza vai ser atendido por parte de lá. Melhorar a segurança pública da cidade. Ótimo. E no quesito que você falou agora há pouco, dessa questão da segurança hídrica, realmente é muito importante. Nós estamos vivendo aí o momento das mudanças climáticas. Nós estamos percebendo que a região aqui de Campinas é uma região que ela é abastecida pelo sistema Cantareira, nascente do rio Atibaia, e lá em cima, aqui em cima no caso, aqui, na verdade aqui em cima na cabeceira, a gente percebe que tem ali todo um processo de expansão, de ocupação. Isso tem prejudicado muito as áreas de manancial, né? E isso vai acabando refletindo aqui embaixo, digamos assim.
E no caso hoje, Indaiatuba, a água que abastece o município, qual que é a fonte ali? É Rio Atibaia? Lá nós estamos, lá é o Mirim. É Jundiaí? É o Capivari Mirim. Capivari. Aí tem o Rio Jundiaí, nós estamos coletando parte da água do Rio Jundiaí, que é um rio extremamente poluído, então é uma água cara e não entrega uma qualidade tão boa. Né? Alto. Exatamente. E agora está sendo feito o Piraí, né? Um convênio com o Piraí com Salto, Itu, Cabreúva, Indaiatuba, para atender aí um novo reservatório do Piraí. Então nós estamos trabalhando, mas é uma coisa a longo prazo. A curto prazo, hoje nós estamos com reservatórios, né? Trabalhando com reservatório, tentando ampliar as estações de tratamento de água, né? As ETAs, para a gente suprir essa demanda crescente. Na época de estiagem, que nós estamos agora, a cidade já sofre com alguns revezamentos, às vezes não assumido de forma aberta que tem um problema hídrico, às vezes sempre é uma adutora que rompe aqui, uma adutora que rompe lá toda semana, e vai se fazendo esse rodízio de água, apesar do governo não assumir que tem um problema hídrico que tem que enfrentar. Eu acho que toda vez que a gente tenta esconder um problema, a gente evita de resolver. E ali é o sistema, ele é autônomo ou ele é autônomo? Nós somos SAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, é uma empresa, uma autarquia municipal. Entendi. Eu quero aqui chamar umas imagens de Pedreira, né? Esse é o nosso centro de comercial, centro de compras, né? Uhum. Então, quem vem, por exemplo, da região de Campinas, aqui de Jundiaí, e chega até o município, esse é o nosso portal de ali liga, né? Jaguariúna, né? Liga ali Amparo. Você sai sentido, para quem é dessa região aqui de Jundiaí, né, São Paulo, sim, você vai pela rodovia até Jaguariúna, 12 quilômetros já está ali. Isso. Rodovia duplicada. Isso. Aí está o centro comercial onde lotado, tá todo, né? A praça para descanso. Essa praça é recém-reformada. Ali que tem o banheiro comunitário, ali, o banheiro principal. O banheiro é próximo ali. Essa praça, inclusive, ela foi reformada pelos próprios comerciantes. Eles fizeram essa cobertura. Que bacana. Fizeram a iniciativa privada atuando ali, ajudando. Isso. Na revitalização. Veja que são prédios, na maioria ainda prédios centenários. Tem uma história bacana, inclusive, esse pedaço, esse trecho aí. Tinha um hotel nos anos 40, nos anos 30, né? E conta-se que o artista Mazzaropi morou por um período em Pedreira, né? Sim. Então tem um industriário que é o senhor Toninho Ganzaroli, e ele fala que ele foi motorista do Mazzaropi. Ali é a prefeitura? Isso, esse é o prédio da prefeitura. Também um prédio centenário. Centenário. Muito bom. Muito bonito. Vamos já agora chamar as imagens também de Indaiatuba, para nós já passarmos também. Aí estão as imagens, né, Danilo, de Indaiatuba. Isso é a Praça Central, a Praça dos Bancos, no centro da cidade, decorada aí, provavelmente. Ótimo. Muito bonita a cidade, né? Essa é a mesma praça, né, no evento que tem de festa junina, que tem shows, e tem quadrilha, né, tem toda essa parte cultural. Uma foto aérea. Foto aérea da cidade. 260 mil habitantes, é gente, hein? Aí é o Parque Ecológico, né? Passa o Córrego Barnabé, que passa pelo Parque Ecológico da cidade, que é o maior parque ecológico linear do Brasil. Esse parque, inclusive, o meu cunhado Bito, que trabalha com vocês lá na prefeitura, teve participação importante na construção. Isso aí. O Bito é gente fina. Aí é mais uma foto aérea do Parque Ecológico, da região ali próximo à padaria Suíça. São Paulo Shopping, centro comercial também grande lá na cidade. Nossa, é a mesma foto aí de dia do polo. Muito isso bem. Aí. Parabéns. Tá feito. Parabéns, Indaiatuba. Obrigado. Bem, eu quero aqui já partir para o final da nossa entrevista. Eu gostaria, primeiramente, aqui agradecer Paulela, Danilo, pela presença. Eu acho que é muito importante essa oportunidade para a gente falar um pouco da nossa cidade, falar da particularidade, dos desafios, do trabalho pontual em vocês em relação ao mandato de vereador. E gostaria, Dan, que você pudesse já fazer suas considerações finais, seus destaques, para a gente poder fechar esse programa com chave aqui. Cristiano, agradecer o convite, participar do seu programa. Foi um prazer conhecer o vereador Paulela, de Pedreira. Muito legal esse bate-papo, essa interação entre os vereadores, esse fortalecimento que você tem trabalhado em relação ao Legislativo Municipal, que é um poder muito importante e, por vezes, acaba ficando em segundo plano, atuando como se fosse uma força auxiliar do Executivo, e não é. Nós somos um poder independente,
nós representamos diretamente a população, a gente tem o contato, a população tem o contato direto do vereador, então a gente precisa entender da nossa importância e fortalecer esse poder para que a população tenha mais força também em relação às suas demandas. E eu me coloco à disposição da Frente Parlamentar, do vereador Paulela, para a gente trabalhar para o fortalecimento da região metropolitana de Campinas, dos municípios da nossa região, que muitos problemas nossos, dos municípios, são comuns. E às vezes a gente trabalhar a solução em conjunto, a chance de uma vitória é muito maior. Então, fico à disposição. Essa integração regional ela é muito saudável, né? Muito importante. E deixa eu fazer uma pergunta. Lá em Indaiatuba, vocês têm o orçamento, o vereador tem o orçamento impositivo? Não, nós não temos. Nós não temos. Porque com o orçamento robusto, né, de 2 bilhões... Existe algum comentário ali dentro de tentar articular o início dessas emendas impositivas aí? É importante. Mas né? Ainda não andou. A gente vai trabalhar por indicação e pressão no executivo. Certo. Meu querido amigo Paulela, por favor. Bom, Cristiano, é uma honra mais uma vez poder estar aqui com você. Quero te parabenizar pelo seu trabalho na Frente Parlamentar, esse trabalho que você vem construindo. Eu tenho certeza que isso não beneficia só a nossa região, mas essa troca de experiências, essa troca de ideias, né, entre os vereadores, entre quem tem o intuito de fazer o bem pelo seu município, é muito bem-vinda, porque a gente aprende, a gente ganha experiência, a gente faz contato, e esses contatos, graças a Deus, até o momento, só tem trazido coisas positivas para o nosso município. Eu quero agradecer a todos quem está em casa nos assistindo, né? É muito importante ter esse espaço para poder falar um pouquinho do nosso município, falar um pouquinho das nossas ideias, daquilo que a gente pretende fazer, a gente quer fazer pela nossa cidade. E dizer que a gente está à disposição sempre que você precisar. Tá? Você falou aí das medidas impositivas, esse é um projeto que a gente já está em estudo desde o início do ano, a gente não conseguiu finalizar ainda para colocar em pauta na Câmara, mas se Deus quiser, em Pedreira, em breve, nós vamos estar com esse projeto aprovado também. É muito importante a emenda impositiva porque, na verdade, hoje, vamos falar a real, a pessoa que a população tem o acesso é o vereador. É o vereador que dá atenção, é o vereador que vai lá presencial, ver o que está acontecendo, que chama a responsabilidade. E o vereador também tem o seu momento, 2 momentos. Uma dentro das comissões permanentes, que ele atua ali para aprovação dos projetos de lei, para liberar a autorização ao executivo para gastos, né? E a outra questão é a aprovação do orçamento. Tem a aprovação do PPA, tem a LDO. Então, a vida da administração pública, ela passa pela Câmara. Então, como falou o Danilo com muita propriedade, o vereador não é só simplesmente uma peça decorativa. O vereador é aquele que dá condições do prefeito desenvolver as ações, de fazer as políticas públicas e de dar viabilidade à gestão, né? É muito importante o vereador que também tem uma posição de autocrítica, porque naquele momento ele está ali falando, expressando o sentimento, a necessidade da questão da população, algum setor da população, e isso tem que ser manifestado, tem que ser colocado. Então é muito importante essa emenda impositiva, porque ali o vereador consegue contemplar e investir em algo, uma vez o orçamento sendo correspondido, digamos assim, do planejamento, aquele recurso fica uma verba carimbada para atender aquela demanda específica que a sociedade tanto precisa, né? E o que o vereador está ouvindo. Então eu vejo que com muito êxito, bons olhos, e eu vejo que é um grande avanço quando o gestor ele trabalha de mãos dadas com o legislativo, né? Cada um na sua condição de poder, mas discutindo o município, conversando sobre o município, definindo políticas públicas de uma forma em conjunto. Eu acho que isso é muito saudável para a cidadania. Então fica aqui o meu agradecimento ao Paulela, ao Danilo. Quero aqui também mandar um abraço ao Jedson, vereador, que numa próxima oportunidade vai estar conosco, falando um pouco também de Pedreira, complementando mais informação. Um abraço ao Guilherme, que da assessoria do Danilo. E mandar um abraço a todos de Indaiatuba, um grande abraço a todos de Pedreira. E conto com vocês aqui no nosso programa, sempre
às quinta-feira, 21 horas, pela TV Mais Brasil. Então, um grande abraço a todos, obrigado pela audiência e até a próxima, gente. Um bom final de semana.